90% das empresas, né, no Brasil são familiares. Das geradoras de emprego, de impostos, são familiares. Toda empresa, ela tem dois elementos intangíveis, a cultura e o poder. E todas as vezes que você bater de frente ou com a cultura ou com o poder, você vai ser repelido. Existe meritocracia? Você acredita na meritocracia? Sim, existe a meritocracia, mas é muito difícil isolá-la e não contaminá-la. Seus filhos são herdeiros ou eles serão seus sucessores? Muito bem, sejam todos bem-vindos de volta ao Gestão de Resultados, o nosso videocast, né? O podcast aí, que é como muita gente já gosta de chamar, falando sobre gestão, sobre marketing, estratégia, pessoas. E nesta nova temporada, nós estamos aí com conteúdos relevantes e num formato totalmente novo, né? Desta vez, eu tenho ao meu lado para essa temporada aqui uma grande parceira que já faz parte da história do IBGL e da minha história também, a Raquel Rodrigues, que é a nossa responsável por nos assessorar aí na comunicação, tanto dos nossos livros, tanto de tudo aquilo que a gente faz no mercado. Muito feliz de ter você aqui, Raquel Rodrigues. Nossa, o prazer é todo meu, e falando de um assunto que eu gosto bastante, que é a gente discutir os processos, as empresas, né? E tem muita coisa, uma área muito rica, e que eu acho que a gente vai ter um diálogo muito gostoso aqui. Gente, é o seguinte, a Raquel, ela tem muita autoridade, né? Ela é uma sumidade no jornalismo brasileiro, já passou por TV, por rádio, né? Já tivemos um quadro no rádio juntos, né, Raquel, falando sobre carreira. E quando eu estava organizando essa nova temporada, onde nós vamos falar muito sobre gestão de empresas familiares, sabe que 90% das empresas no mundo são familiares, olha só. Então, nada mais legítimo e profundo do que falar de gestão de empresas familiares. Ao conversar com a Raquel, eu já estava ali na Raquel, poxa, como vai ser esse podcast, essa nova temporada? E eu falei, pô, Raquel, vamos participar junto, porque a Raquel tem muita cancha, já entrevistou muita gente, né? Esteve no ambiente corporativo, está no ambiente corporativo, então vai ser um bate-papo aí bem agradável. Sejam muito bem-vindos. Gostaria muito que você pudesse escrever aí nos comentários de onde você está assistindo esse podcast, de qual é a tua empresa, qual é o teu negócio. Escreve aí, mande a sua pergunta também, porque nós vamos responder perguntas aqui nos próximos episódios, beleza? Quero mandar um abraço para vocês e não se esqueça de compartilhar, acionar tudo aquilo que o Flávio Augusto, os caras famosos pedem para você fazer no canal deles, faz o nosso também. Compartilha, ativa o sininho, faz de tudo aí, né, Raquel? E a gente começa hoje falando sobre nepotismo e meritocracia. Na verdade, esse é um assunto que está muito presente nas empresas, né? Como você disse, a maior parte das empresas são familiares, ou a raiz é familiar, e às vezes traz isso muito para a cultura da empresa, né? Mas a gente quer focar muito nesse tema. E eu queria começar, Fabiano, falando sobre uma questão que todo mundo fala, quando fala meritocracia, dá aquela dorzinha, né? E todo mundo pergunta assim, existe meritocracia onde existe poder, por exemplo? Vamos lá. É importante a gente entender o seguinte, o que é meritocracia? Não é? É a arte de você alcançar novos patamares em função da sua competência, né? Se nós pudéssemos traduzir de uma forma mais romantizada, não é isso? Eu gosto da meritocracia, mas eu não acredito nela cega, nela burra, ok? Porque o que está na essência por trás da meritocracia? A pessoa, ela cresce na sua carreira com base na sua competência, com base nos resultados da sua competência. Só que uma empresa, principalmente uma empresa familiar, não é construída só pelos resultados. Ela também é composta pelos valores, pela cultura do ambiente. Então, é muito comum dentro das empresas você ter pessoas extremamente competentes e que foram injustiçadas, não tiveram lugar de fala, que não foram ouvidas. Por quê? Porque naquele ambiente não foi só a competência e o resultado que foi levado em consideração. Eu, por exemplo, quando fui executivo de um dos maiores grupos varejistas do Brasil, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu acreditava que o meu resultado falava por si. Que estava acima de qualquer coisa, exatamente, né? Ou seja, se a empresa é feita de resultado, então se eu entrego o resultado, eu posso qualquer coisa, ou eu estou por cima.
Não é bem assim. Então, o que está por trás da meritocracia é você crescer, né, galgar lugares mais altos em função da sua competência. Ledo engano, porque não é tão simples assim, porque no dia a dia existe o comportamento dos lugares. Exatamente. Onde entra o poder. Né? Tem muito isso. E a gente fala o poder não no sentido pejorativo do poder eu mando, todo mundo obedece. É o poder de delegar, de mandar mesmo, né? E muitas vezes, quando a gente entra nessa seara, aí é o problema. Porque a gente falar de uma empresa perfeita, onde todo mundo é bonzinho, que vai valorizar as coisas boas que você faz, somente o seu resultado, não é assim que funciona, né? Esse assunto é bem complexo. Ó, tá gostando do assunto aí? Fica aí. Porque nós vamos falar sobre, principalmente se você é gestor, se você tem uma empresa, dono ou dona de uma empresa que precisa construir uma cultura sadia. É assim, Raquel, vamos lá. Crescer na carreira, gerar resultados é função de competência, obviamente, tá? Mas uma vez eu escutei de um professor num MBA, ele disse o seguinte: toda empresa ela tem dois elementos intangíveis, a cultura e o poder. E todas as vezes que você bater de frente ou com a cultura ou com o poder, você vai ser repelido. Você vai ser expurgado do meio. Eu sofri isso na pele. Eu era um executivo que acreditava que a meritocracia pura e simplesmente era suficiente para me manter ali no cargo. Ledo engano, por quê? Porque existia poder e cultura naquele lugar. O que significa isso? Tem quem tem a caneta, e se você bater de frente com quem tem a caneta, você vai ser expurgado mesmo com resultado. E existe a cultura. Então nem todo mundo se adapta à cultura do lugar. Tem gente que sabe fazer política, por exemplo. Além de entregar resultado, ainda sabe navegar, né, no ambiente corporativo, seja esse ambiente tóxico ou não. Tá? Então toda cultura de empresa, toda empresa, não existe uma única organização no mundo que não tenha cultura e que não tenha poder. Se você não saber interpretar aquela cultura, por mais que você seja competente, você vai ficar deslocado e vai ser expurgado do meio. Por isso que quando a gente fala assim, poxa, na tua pergunta, Fabiano, existe meritocracia? Você acredita na meritocracia? Sim, existe a meritocracia, mas é muito difícil isolá-la e não contaminá-la com o poder e com a cultura. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz total sentido. E a questão do jogo de cintura, né? É o famoso jogo de cintura. Você pode ser competente, mas você precisa saber entrar no jogo. Se equilibrar dentro da cultura da empresa. E cada empresa tem uma cultura diferente. É importante. Falando de cultura, né? Eu tenho um livro que eu vou lançar agora em 2025, que você vai nos ajudar muito, né? A levá-lo aí pro Brasil todo. Todo mundo já sabe disso, a gente fez um pré-lançamento no Time Out desse ano, que é o Como Não Ser Babá de Gente Grande, ou Babá de Gente Grande, que é um livro que trata de cultura de gestão, como construir uma cultura de gestão para que você não seja nem que você tenha equipes autônomas, para que você possa criar uma cultura madura. Nesse livro eu abordo muito isso que você está colocando, que é como você construir uma cultura que ao mesmo tempo desenvolva as pessoas, valorize a meritocracia no sentido de, poxa, nós vamos valorizar a competência e o resultado das pessoas, mas que também provoque engajamento, um ambiente saudável. Né? Eu falo muito da toxicidade da alta performance versus as culturas romantizadas. Existem dois tipos de cultura dentro das empresas. Existem dois extremos dentro das empresas. Culturas românticas demais e culturas tóxicas demais. Nenhuma empresa sobrevive sem bater meta, nenhuma empresa sobrevive sem resultado, nenhuma empresa sobrevive sem lucro. Você precisa ter um ambiente onde você tem processos, onde você tenha metas, onde você tenha gestão, ok? Isso tem a ver com o lado racional da cultura. Performance, métricas, desempenho. Só que se você só tiver isso na sua cultura, você vai ter um ambiente tóxico, porque vai ser chato trabalhar lá. Porque é só meta, processo, meta. Ninguém suporta isso o tempo todo. Ambientes românticos demais, onde é gostoso de trabalhar, existe harmonia, existe todo um lado humano, mas que não tem processo, que não tem metas, ou seja, essa empresa também não vai sobreviver. Porque é gostoso de trabalhar, mas ela vai estar em dificuldade, porque não vai bater meta, não vai trazer resultado. Então o equilíbrio é muito desafiador. Então quando a gente fala assim, poxa, a meritocracia existe,
às vezes a gente está descrente dessa palavra por conta das nossas experiências ruins, porque a gente passou por ambientes ruins e tóxicos, entendeu? E aí não tem como não falar que uma cultura de uma empresa, Raquel, ela é o reflexo do seu dono. Ela é o reflexo da família fundadora. Ela reflete o caráter do seu dono. E aí você entrou numa questão fundamental. Vamos falar dessas famílias. Boa. Né? Até porque essa nova temporada aqui é para falar de gestão de empresas familiares, né? Exatamente. E vamos falar dessas famílias. Hoje as pessoas estão discutindo muito os processos sucessórios, como eu faço, eu trago alguém que seja do mercado, eu coloco a minha família num lugar assim... como se fosse um enfeite, né? Só para estar ali. Como administrar essa questão, né? Para evitar o nepotismo e, ao mesmo tempo, você fazer essa inserção. Porque a gente vê que tem gente que tem muita dificuldade, às vezes pega o filho, prepara, coloca dentro da cultura da empresa, aquilo não anda, aquilo não dá certo. Como fazer o processo? Vamos lá do começo. Como fazer o processo certo para errar menos? Porque não tem jeito, né? Sim. Essa pergunta é tão complexa e profunda que a gente vai precisar de toda uma temporada para explicar isso. É disso que vai se tratar essa temporada aqui, gente, né? Gestão de empresas familiares. Mas vamos por partes, tá? O ambiente de uma empresa familiar, ele é, por mais que pareça simples, ele é muito complexo porque envolve interesses diversos e é muito difícil você separar. Eu sempre digo nos conselhos de administração que eu faço parte, que é muito difícil você separar a mesa do almoço de domingo da sala de reunião da empresa. Numa empresa familiar é muito difícil isso, tá? É importante dizer que 90% das empresas, né, no Brasil são familiares. Das geradoras de emprego, de impostos, são familiares. Olha só. No mundo isso não muda muito, tá? Por quê? Porque o empreendedorismo, as grandes corporações, elas nasceram de uma ideia de alguém, de um fundador de uma empresa familiar, que depois essa empresa cresceu, pode até ter virado enfim, uma multinacional, mas as empresas familiares é que mantêm a economia do mundo girando. Isso é um ponto importante, tá? Mas é muito difícil separar a família da empresa. E se não tiver ajuda de profissional externo, consultorias especializadas, e um pouco disso que nós temos feito aí nos últimos anos com o IBGL, e eu tenho atuado muito dentro de empresas familiares, Raquel, eu costumo dizer assim, ó, empresa rica, família rica. Empresa pobre, família pobre. O que significa e o que está por trás desta frase? Se a empresa, que é a geradora de riqueza, ela é preservada, ela tem uma gestão por caixa, ela é uma empresa de performance, essa empresa ela vai poder proporcionar para sua família um conforto, né, de que essa riqueza pode gerar. Ao mesmo tempo, uma empresa, ela consome muito tempo e energia. E se o fundador não tiver equilíbrio, ele gasta toda a sua vida e toda a sua energia em prol da empresa em detrimento da sua família. Muitos empresários, muitos fundadores destruíram suas famílias em função de construir uma empresa. Aí vem a grande pergunta, vale a pena? Agora, também não dá para se dizer assim, então já que uma empresa pode destruir minha família, então eu não vou cuidar da empresa. Não, existe o equilíbrio, existe a forma profissional de se fazer isso, ok? Outro aspecto muito importante da sua pergunta é assim, poxa, como separar então, né? Como que o fundador separa, coloca o filho ou não coloca num cargo de confiança? Pelo fato de ser filho, ele tem o direito de ser diretor da empresa? A resposta é não. E aí volta na meritocracia. Uma empresa, ela precisa de pessoas competentes para geri-la, independente de qual é o grau de parentesco com o fundador da empresa. Muitos donos de empresa não entendem isso. E aí é importante separar se é importante fazer uma separação em qual é a diferença entre um sucessor e um herdeiro. Acho que esse é o ponto principal, porque qualquer um pode ser um herdeiro, né, dentro da família. Eu sou o herdeiro, eu vou lá e ocupo o meu lugar de filho, sei lá, de primo, de irmão dentro da família. Mas a sucessão em si, ela exige um preparo. E mesmo tendo preparo, porque a gente também vê muitos pais investem, vamos citar sempre os filhos aqui, né? Investe, o filho vai, estuda, volta, os dois têm condições perfeitas de gerir a empresa, só que visões diferentes. E aí começa o quebra. Perfeito.
Olha só, primeira coisa que nós temos que definir, para quem é dono de empresa, para quem é fundador de uma empresa, você precisa responder a seguinte pergunta para você, juntamente com seus filhos. Seus filhos são herdeiros ou eles serão seus sucessores? É muito importante definir isso. E é óbvio que não tem como responder se não perguntar para os filhos. Uma vez, em uma empresa que eu estava ajudando, assessorando, na parte de governança, eu percebi a família, uma indústria muito grande, ok? E tinha um filho, né, que estava sendo preparado ali, o rapaz, 18 anos, ele estava na área financeira da empresa e ele estava sendo preparado pelos seus tios, pelos seus pais ali, para poder, quem sabe, no futuro, assumir e ser o CEO da empresa. E eles colocando expectativa, enviando ele para fazer curso e tudo mais. E nós fizemos um fórum uma vez sobre governança. E eles vieram participar, toda a família e tudo mais. E eu vi que o menino estava deslocado e tal. Ele estava ali, né? Tinha acabado de ganhar o seu primeiro carro e tudo mais. E aí no cafezinho eu perguntei uma coisa para ele. Eu falei, você me conhece e tal, te conheço. Deixa eu fazer uma pergunta. Responde só para mim. Eu não vou abrir o que eu tô te falando, o que você tá me falando para ninguém. Você quer? É a pergunta fundamental. Sabe qual foi a resposta? Não. Eu falei, mas e aí? Ele falou, mas eu não tenho coragem de falar nem pro meu pai, nem para meus tios, mas pode ser que chegue, mas eu não quero. Então é muito importante o fundador da empresa perguntar para os seus filhos, vocês querem dar continuidade nesse negócio? Vocês querem dar continuidade no legado que nós estamos construindo? E aí é importante abrir um parêntese, tem muitos filhos que não querem, porque, lembra que eu falei que é muito difícil você separar o almoço de domingo, a mesa do almoço de domingo. Eu sempre falo almoço de domingo porque eu venho de uma família italiana, então fica esse paradigma, né? Todo domingo, todo mundo reunido ali e tal. Mas é muito difícil separar. Por quê? Porque muitas vezes o pai ou os fundadores levam assuntos da empresa para casa e brigam e discutem, e aquilo invade o seio familiar, traumatiza de tal maneira que tem filho que não quer, independente do tamanho do negócio, não quer nem saber da empresa. Não quer ouvir falar, né? Porque o paradigma é, essa empresa roubou meu pai de mim, roubou a minha mãe de mim, roubou a qualidade de vida, então eu não quero. Por mais bem sucedida que essa empresa seja. Então tem muita gente que também não quer por conta dessa mensagem ruim que a empresa gerou. Mas ainda dando continuidade, é muito importante separar sucessor de herdeiro. Herdeiro, Raquel, é direito de família. Herança não é o fundador que decide, é o direito de família. Uhum. Tanto que, se o fundador tiver filhos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto casamento ou relacionamento, todos vão ter direito e parte, né, e um pedaço desse bolo. Isso é herança, ok? Então, herdeiros, o nome já fala, ele herda, independente se ele vai continuar no negócio ou não. Se ele tem capacidade para continuar no negócio ou não. Agora, vamos lá. Sucessor, aí ele precisa ser capacitado, treinado e existe todo um programa para preparar esse sucessor. Eu gosto muito de fazer um trabalho com os meus clientes que é o Job Rotation, onde a gente pega o sucessor, aquela pessoa que está sendo preparada, e ele passa uma temporada em cada área da empresa. Vai para a logística, vai para a indústria, vai para o financeiro, vai para o comércio, vai para o comercial, vai para o marketing, né? Vai estudar, volta, ele tem que ser preparado. E aí volta a tua primeira pergunta lá do começo. E a meritocracia? Então sim, um sucessor ele precisa ter o mérito, ou seja, ele precisa merecer assumir o papel de CEO ou assumir o papel. Eu sempre, quando nos conselhos de administração que eu ajudo, atuo como conselheiro, e que tem um sucessor sendo preparado, eu sempre gosto de usar o seguinte termo para com o sucessor. Existe um cargo a ser conquistado, que é o cargo de CEO da empresa, que hoje quem exerce esse cargo é o seu pai, é o seu avô, é o seu tio. Se você vai conquistar esse cargo, vai depender da sua competência técnica em gerir o negócio e também comportamental, e aí entra os valores, o caráter, uma série de questões. É por isso que muitas empresas optam por adotar uma rota de construir sucessores profissionais, que é você trazer gestores, executivos de mercado. Nós temos empresas que a gente auxilia que optaram por sucessores profissionais. Porque às vezes esse é até o melhor caminho, né, Fabiano? Você ter um sucessor profissional. Se você enxerga
que aquela pessoa que você imaginou, seu filho, sua filha, enfim, o seu irmão, que você imaginou que ele ia ocupar o cargo, que ele ia trazer resultado para a empresa, não vai dar esse resultado, não é a pessoa adequada, talvez discutir sucessões profissionais seriam muito melhores, né, muito mais saudáveis para a empresa. A maioria não opta, eu concordo, e a maioria não opta por esse caminho. São pouquíssimas empresas que optam, a não ser as empresas que já estão com, né, IPO feito, com capital aberto, daí muda completamente, porque quando eu falo de conselho de administração aqui, eu estou falando, pessoal, de conselho de administração ou de governança, né? O conselho é uma ferramenta, é uma peça dentro dessa estrutura de governança. Eu estou falando para empresas familiares de capital fechado ainda, nem estou falando aqui de conselho de administração e governança de empresas com capital aberto, daí muda completamente. Tá? Eu estou falando de sucessão e governança para empresas familiares, capital fechado, cujo 100% do cap table está ali na mão da família, ou seja, 100% das cotas, 100% do capital social, né, está ali na mão da família, que ela está decidindo se ela vai trazer um CEO de fora, se ela vão ser os meninos que vão tocar o negócio, né? Então, esse é um assunto delicado, Raquel, por quê? Porque é lógico que o fundador, que o pai, ele almeja que o filho ou os seus filhos conduzam e toquem o negócio da família, dê continuidade ao seu legado, é o sonho dele. E não tem nada de errado sonhar com isso, eu conheço sucessores, herdeiros, que é uma cópia lipsi literis do pai e melhorada, e está fazendo muito melhor, e gosta do negócio, e alguns que foram empurrados ali artificialmente porque o pai queria, e aí é uma tragédia quando isso acontece. E a tragédia? Qual que é o impacto dessas escolhas erradas dentro de uma empresa? Bancarrota, quebra, dívida, falência, assim, sem medo de errar, e rápido, e a passos largos, né? Eu já peguei casos, por exemplo, por exemplo, o filho estando na área de marketing de uma grande companhia e, sei lá, de repente esse filho, ele chegava lá com um contrato, contratava uma celebridade lá da moda com cachê de R$1 milhão, passando por cima de toda a gestão financeira da empresa, em função de que ele entendia que aquilo era o melhor para a empresa, sem discutir, sem validar, não é? É aquela história. Aí o pai ali à frente da companhia, uma empresa com quase 1.000 colaboradores, pois nossa, fulano conseguiu segurar ele, quer dizer, o comportamento que tinha dentro de casa, sabe, o filho levado, que faz bagunça dentro de casa, que faz arte, e que o pai fala assim, poxa, olha menino, nossa, de novo você fez essa bagunça, você fez essa arte e tal, só que dentro da empresa é diferente. Isso custa. Você disse uma palavra, conseguir segurá-lo, né? Parece uma coisa de criança, né? E é muito comum. E é muito comum. Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora deve se reconhecer nisso, porque é difícil se reconhecer, né? Você olhar e falar, puxa, eu errei, ou eu não estou conseguindo falar com meu filho, porque é muito comum também, né? Coloca e depois não consegue fazer os ajustes. Quem que tem que fazer esse ajuste? Raquel, a gente chama isso de acordos operativos. Não é? Por que é importante um trabalho desse especializado para ajudar a empresa familiar? Porque ela sozinha não consegue fazer isso. Você precisa ter um agente, ter um agente independente, neutro, externo, ajudando a colocar sobre a mesa os assuntos delicados e espinhosos, mas que são necessários. Esse limite, obviamente, que precisa vir dos pais e da gestão da empresa. Então, construir uma governança saudável para fazer a passagem de bastão não é algo que acontece do dia para a noite, tá? Mas existe muito falando especificamente de sucessores que estão vindo para o negócio, que estão assumindo, né? É muito delicado porque existe uma disputa emocional envolvida. O filho ou a filha lá no fundo sempre vai querer instintivamente mostrar e provar para o pai que ele é tão bom quanto ou tão boa quanto, e é como se ele dissesse, se a criança interior estivesse lá dentro, olha pai, tá vendo? Olha o que eu fiz. Eu consegui, não é? Então, nem todo mundo tem essa maturidade de fazer isso naturalmente, muitos precisam de ajuda. De outro lado também você tem aqui os fundadores acreditando que os filhos nunca estão prontos.
Eu queria até fazer um adendo aí que você está falando, porque a gente começou falando como se a pessoa tivesse um filho único e ela ia ter só um problema. Como se ela tivesse um único sócio e é só a família dele. E não é isso que acontece. Muitos irmãos têm negócios juntos, aí vem os filhos e começa a confusão. Às vezes, por exemplo, eu posso ter 3 filhos, você tem mais 3, aí todo mundo resolve botar dentro da empresa porque você acha no direito de colocar. Como é que uma gestão profissional externa pode ajudar nesse caminho que eu também acho que é bem espinhoso? Sensacional sua pergunta, porque nós estamos aqui no âmbito das hipóteses perfeitas, né? Uma empresa, um pai e um filho. Só que na prática, o que nós pegamos? A gente pega uma empresa que tem 2, 3 sócios, onde são 2 irmãos, ou seja, tios e às vezes um sócio que não é da família. Isso que eu falo, às vezes nem sempre cada um da com família, 2, né? 3 filhos. Aí as regras de governança, elas preconizam isso. Aí nós vamos criar um documento chamado Acordo Operativo, ou acordo de sócio, mas muitas vezes esse documento ele tem peso de lei, de contrato, ele está anexado, inclusive, né, a todas as regras de compliance da empresa e contrato social, onde lá dentro, nesse documento, nós vamos construir, falando do documento, mas só para dizer aqui que existe um instrumento para isso, mas nós vamos construir o que pode e o que não pode. O filho, o fato de ser filho já te dá o direito de chegar já sentando na janelinha como gerente, supervisor ou não? Ele vai ter que passar por um processo de formação? Qual vai ser esse processo? Então, as empresas que não tiveram essa ajuda de estruturar a governança, fatalmente tiveram problemas ou vão ter problemas. Porque quando você não tem a regra do jogo clara, o que acontece? Acontece uma coisa que nós chamamos de compensação. O que é compensação? Não, mas eu sou filho da Raquel e eu tenho direito, porque eu sou filho dela, de chegar aqui e já ser o gerente comercial. Ele acha que ele pode compensar. E não é. Então, se não tiver essa ajuda, essa regra, as pessoas se degladiam. Você está falando de empresas que têm governança ou pretendem implantar ou governança. de empresas que não têm, que está sofrendo e fala, poxa, a gente precisa então... E está descobrindo hoje aqui, né, no nosso podcast que existe um remédio para isso. O remédio é uma estrutura de governança. Era esse até o ponto que eu queria chegar, porque é o seguinte, muitas pessoas não sabem como pedir ajuda, ou o que fazer, ou contratam um monte de consultor, e aí fica perdido no meio das consultorias, né? Existe um caminho adequado para se tomar? Por exemplo, eu estou nessa situação de ter uma complexidade de sócios, de filhos que vêm da família ou fora da família, são adequados, não são adequados? Como é que eu faço essa avaliação? Então, muitas empresas familiares não têm nem noção do que é essa governança, de como implantar. Eu tenho uma empresa pequena, não vou botar governança, minha empresa é muito pequena, o que eu faço? Então, assim, até para a gente trazer um pouco de clareza para as pessoas, como é que funciona esse processo? Excelente, Raquel. Assim, ó, primeiro de tudo, nós precisamos entender que governança não é coisa de empresa grande, é coisa de empresa organizada, independente do tamanho. Uma empresa, o que é governança? Governança é como nós vamos gerir e como que nós vamos tomar decisões e quais serão as regras do jogo que nós vamos segui-la. Se tudo der certo, como que nós vamos repartir o lucro? Se tudo der errado, o que nós vamos fazer? Governança é definir a regra do jogo, ok? Independente do tamanho. Então, o primeiro mito ou tabu que nós temos que quebrar é que governança é coisa só de empresa grande. Não. Governança é coisa de empresa organizada. A questão não é ser grande ou pequeno, a questão é ser desorganizado e pensar pequeno ou ser organizado e sonhar grande. Dá o mesmo trabalho. Aliás, ser desorganizado e pensar mediocremente dá até mais trabalho do que pensar grande e ser organizado. Sem contar que o conserto é mais difícil. Sem contar que o conserto, às vezes, pode não ter conserto. Tá? Exatamente. Então, a primeira coisa que nós temos que quebrar aqui é o tabu de que governança é coisa para empresa grande. Não é. Ponto. Segundo, que precisa de ajuda. É o que o IBGL, né, o Instituto Brasileiro de Gestão e Liderança, que eu fundei há 18 anos atrás, faz, né, ajudar empresas familiares a se organizar. E aí, de maneira muito simples, eu gosto de estruturar a governança das empresas familiares em 2 pilares, Raquel. O primeiro é a cultura de gestão. Antes de falar em estruturar um conselho, antes de até de falar sobre sucessão, nós temos que primeiro ter uma cultura de gestão sólida. O que é a cultura de gestão sólida? Como que nós estabelecemos metas? Como que nós cobramos metas? Como que nós controlamos os indicadores de desempenho?
os papéis e as responsabilidades, isso tem que estar muito claro e definido. Como que nós corremos, como que nós corrigimos a rota, e primeiro entender se esse negócio ele é saudável, se ele é viável, se ele dá lucro, se ele dá resultado, se ele está performando. Primeiro de tudo, eu tenho que cuidar disso. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa para ajudar a construir a governança, primeiro nós cuidamos do negócio. Sabe aquela frase que tem no avião, quando o comandante lá, o avião está subindo, ou enfim, as instruções de voo, que a aeromoça diz o seguinte, né? Os comissários falam assim, olha, em caso de despressurização, máscaras cairão, se você tiver com alguém, primeiro você coloca o oxigênio em quem? Se você não colocar o oxigênio primeiro em você, como que você vai ajudar quem está do seu lado? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente entra dentro de uma empresa é cuidar do negócio. Metas, performance, saúde financeira, balanço, DRE, Ver se é o retorno sobre o momento, patrocinador. se cabe vir Retorno sobre o patrocinador. sucessor Exatamente, agora, nesse porque momento. a prioridade é primeiro garantir que o negócio rode e rode em alta performance. Isso tá ok? Agora vamos cuidar da sucessão, da cultura de gestão, né, e da governança. Só que parece que são momentos muito distintos, não são. Nós fazemos toda essa estruturação em 24 meses. Em 6 meses a gente cuida do negócio aqui. Porque depois que eu coloquei esse negócio no trilho, ou às vezes a empresa já está no trilho e performando, a gente já entra direto na governança. Mas são duas colunas. Uma é a sustentabilidade do negócio, cultura de gestão madura, e a outra tem a ver com a governança, e aí eu cuido disso aqui. Às vezes eu tenho que fazer as duas coisas em paralelo. Às vezes a gente entra em empresa que uma coisa não está performando, ou seja, não tem papéis, não tem processo, metas, indicadores, precisa sanear ali as contas da empresa e ao mesmo tempo eu tenho um conflito familiar aqui, cada um querendo apontar numa direção, um querendo vender, outro querendo acelerar, um querendo retirada, outro sangrando o caixa da empresa, tem que cuidar das duas coisas em conjunto. Então cada caso é um caso. Mas essas duas colunas, elas são as áreas de atuação. Entendeu? E às vezes é por isso que é tão importante que a gente tenha alguém de fora fazendo esse processo, nos ajudando nesse processo, né? É igual quando você procura um psicólogo, né? Você fala, eu estou precisando de ajuda, mas eu sei como eu resolvo a minha vida, eu sei como eu me comporto. Não, às vezes a gente precisa de alguém de fora para estar trazendo não só novas informações, novos conhecimentos, mas essa expertise dos processos mesmo, de como fazer. Às vezes eu não consigo enxergar, porque é tão óbvio, é tão dentro da rotina que a gente nem consegue enxergar e encaminhar. Bom, o nosso papo aqui de gestão em empresas familiares só está começando, né? Esse é só o primeiro momento do primeiro episódio dessa temporada sobre gestão de empresas familiares ou governança para empresas familiares aqui no canal Gestão de Resultados, né? Que é um canal onde a gente dedica tempo e energia para entregar ferramentas, insights, conceitos, para que a gente possa ajudar quem é dono ou dona de empresa, quem vai empreender, quem está empreendendo, independente do tamanho do negócio. Lembrando também que esse episódio tem reprise no canal 156 da Parabólica da TV Gazin, para o Brasil, para o mundo, na verdade, mas para o Brasil todo e para o mundo via YouTube aqui. Bom, então, como o Fabiano disse, continue nos acompanhando, marque lá para receber o aviso dos próximos episódios e a gente já tem um encontro marcado, sempre aqui, trazendo informações para empresas familiares, né, Fabiano? É isso aí, a gente se vê aí no próximo episódio, toda terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal Gestão de Resultados. Até mais!